Anote os seus gastos. Quando você pensa em controle financeiro, provavelmente isso é a primeira coisa que vem à sua cabeça. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que você não precisa anotar todos os seus gastos detalhadamente para ser controlado com as suas finanças. Oi, eu sou a Bruna Oreps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e comportamento. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre controle de gastos, e seja numa planilha lá no computador, no seu caderninho ou então no aplicativo do celular, ficar anotando ali todos os seus gastos diariamente não é uma tarefa que todo mundo gosta. E eu posso me incluir no time que não gosta de fazer essas coisas. A verdade é que muita gente fica empurrando com a barriga essa tarefa e assim tem uma desculpa para ser descontrolado financeiramente. Controle financeiro não se resume a anotar todos os seus gastos numa planilha. Quantas vezes você já começou a colocar lá diariamente tudo o que você gastou e desistiu logo nos primeiros dias? Você desistiu de fazer esse controle porque aquilo não fazia o menor sentido para você e você não via uma aplicação prática para aquilo. Então, hoje eu vou te mostrar uma outra forma de você controlar as suas finanças sem precisar anotar todos os seus gastos. Claro, se você não quiser fazer isso. Se você gosta de anotar os gastos e acha que isso funciona muito bem para você, você pode continuar fazendo sem problema. O que você realmente precisa para o controle financeiro é a revisão dos seus gastos. E isso, geralmente, as pessoas não fazem. Elas acham que anotar todos os gastos lá num papel, numa planilha ou num aplicativo vai fazer mágica por elas, que só isso já resolve o problema e não é bem assim. Se você anotar os seus gastos com mercado, com internet, com roupas, com transporte e depois nunca mais olhar para esses dados, o seu tempo foi perdido em vão. Muito mais do que anotar esses dados, você precisa analisá-los para ver qual é o percentual que eles estão impactando na sua renda, no seu salário. Se você utiliza cartões de crédito, débito ou então o Pix para pagar as suas compras e raramente usa dinheiro, você nem vai precisar anotar esses dados em algum outro lugar. Você pode usar a sua fatura do cartão de crédito ou então o extrato da sua conta corrente para analisar esses dados. Caso você faça principalmente as suas compras em dinheiro, aí não tem muito como fugir desse controle inicial de anotar todos os seus gastos ali em uma planilha ou em um caderno. Ou então você pode guardar todos os recibos de compra e depois fazer a sua análise e categorização desses dados. Você vai pegar os extratos, as faturas ou então esses recibos de compra e vai olhar todas as compras que você fez de pelo menos os últimos 3 meses. Isso é necessário para que você possa, talvez, estabelecer ali um padrão nos seus gastos e ver como que você está usando o seu dinheiro. Para ficar mais fácil e rápido de você categorizar essas despesas, eu separei tudo aqui em apenas 5 categorias, que são os gastos básicos, os gastos extras ou pessoais, as dívidas e financiamentos, os seus investimentos e também gastos eventuais, que não acontecem todos os meses. Como são poucas categorias, você pode pegar canetas de cores diferentes para ir marcando os seus gastos lá no extrato ou na fatura do cartão, ou então estabelecer algum tipo de símbolo para você colocar do lado de cada categoria. Depois que você fizer toda essa categorização com cores ou com símbolos, você vai juntar todos os gastos da mesma categoria e somar quanto deu no total de cada mês. Isso é necessário para você entender qual é o percentual da sua renda que cada tipo de gasto está consumindo. A parte dos investimentos deveria consumir ali pelo menos 30% da sua receita mensal. Mas eu sei que isso não é o que acontece com muita gente. 10% desses 30% deveriam ser reservados lá para o seu eu do futuro, para a sua liberdade financeira. E o restante, 20%,
é destinado aos seus sonhos e objetivos de médio e longo prazo. São aquelas coisas que você quer comprar ou quer realizar que custam uma quantia muito maior de dinheiro, e para isso você precisa se planejar com antecedência. Você paga muito mais barato quando você se planeja para comprar algo mais caro, que vai consumir ali vários meses da sua renda. Fazendo isso, você economiza e também você dá muito mais valor para aquilo que você vai conquistar, porque você cria uma expectativa e tem ali toda a espera até conseguir comprar aquilo que você deseja. Depois dos investimentos, vem os gastos extras ou pessoais, que devem consumir ali não mais do que 20% da sua renda mensal. Aqui entra a sua diversão, coisas que você quer comprar que não são itens básicos e tudo aquilo que você quer fazer sem dar satisfação nenhuma para ninguém. Você não pode e nem deve deixar de lado tudo aquilo que você gosta para poupar para o seu futuro. Isso não é sustentável. É por isso que você separa aí pelo menos 20% da sua renda para os seus prazeres presentes, para os prazeres momentâneos, aquilo que vai te deixar feliz agora. Mas você também não pode exagerar nessas suas vontades e esquecer lá do seu futuro. Precisa haver um equilíbrio entre gastar e investir. As categorias que sobraram, que são os seus gastos básicos, os gastos eventuais e as dívidas e financiamentos, entram todas aqui no restante, que são os 50% da sua renda. Para você ter ideia da porcentagem que o gasto eventual vai impactar na sua renda mensal, você precisa saber o valor que você gasta com aquilo por ano e depois dividir por 12, que é o número de meses que tem o ano. Aí você vai saber quanto daquilo impacta na sua renda mensal. Aí você soma esses gastos eventuais com suas dívidas e financiamentos e também com gastos básicos, que são aqueles que você tem todos os meses, como luz, água, telefone, transporte, moradia, escola e vários outros que a gente já está cansado de saber. Legal, eu entendi, mas se você já me passou quais são os percentuais que eu poderia ou deveria seguir, por que é que eu não aplico esses percentuais para minha renda mensal? Eu preciso ainda revisar os meus gastos? Sim, revisar os seus próprios gastos é muito importante para você entender se você está muito longe desses percentuais que são os propostos. Se você gasta 55% da sua renda com gastos básicos, 20% com extras e pessoais, e mesmo assim você consegue ainda 25% investir para projetos futuros e também para sua liberdade financeira, e você acha que tá ok assim, não tem problema nenhum, pode continuar como você tá. O problema é quando a pessoa gasta lá 40% ou 50% com gastos extras e o restante com gastos básicos, e aí fica todos os meses falando que não sobra dinheiro para investir. Isso acontece porque você está aumentando muito a sua recompensa imediata e está esquecendo lá do seu futuro. Então aí é necessário que você faça alguns ajustes, vá diminuindo aos poucos o percentual que você gasta, para que você consiga investir uma parte desse valor. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você gasta 70% com gastos básicos e 30% com extras e pessoais e não investe nada, e tem uma renda de R$ 2.800, você pode começar cortando 2% de cada um desses gastos e investindo 4% no mês. 4% da sua renda de R$ 2.800 equivale a R$ 112. Então, assim que o seu salário cair na conta, você já transfere esse valor para um investimento. E aí você vai revisar todos os gastos básicos e extras para ver de onde você pode cortar esses 2%. O que foi que você extrapolou ali que não é totalmente necessário para a sua vida. Você ainda teria R$ 1.904 para gastar com gastos básicos e R$ 784 para gastar com os extras e pessoais. E se sabendo o valor apenas mensal, você tem uma dificuldade ainda de controlar os seus gastos, divide esse valor ou por semana ou então por dia, principalmente nos gastos extras. Se você só pode gastar R$ 784 por mês com gastos extras ou pessoais, isso equivale a R$ 26 por dia.
Se você gastou mais do que isso em um dia, você vai ter que dar uma maneirada no dia seguinte para voltar ali para sua média. Sabendo esses valores menores, fica mais fácil de você fazer um cálculo, mesmo que de cabeça, para controlar ali os seus gastos e entrar nesse orçamento. Quando você estabelece que 4% vai para investimentos, 68% gastos básicos e 28% vai para o seu gasto extra, isso é um orçamento. Você está determinando qual é o valor máximo que você vai poder gastar naquele mês com cada um desses itens. O ideal é que você faça esses ajustes aos poucos, porque se você tentar colocar tudo de uma vez dentro dos percentuais que eu informei aqui, você vai desistir logo no começo. Então, diminui ali 4% dos seus gastos para investir. Se você achou que estava fácil, diminui mais 2% de cada um dos itens e assim você vai fazendo ao longo dos meses até conseguir que os seus investimentos cheguem lá próximo dos 30%. É importante dizer que você não deve voltar nunca à estaca zero. Se você se propôs a economizar lá 4% por mês para investir, não volte para uma etapa anterior. Insista ali em fazer cortes nas suas despesas até que você se acostume com esse percentual e possa começar a aumentar. E apesar do seu valor não vir carimbado com a categoria onde você deve gastá-lo, fazer isso, separar em caixinhas diferentes, vai te ajudar a ter um controle maior dos seus gastos. Isso é chamado de contabilidade mental. Se você determina que vai colocar lá os R$112, que são os 4% do seu salário, para investimentos, se você por acaso estiver tentado a usar esse dinheiro para alguma outra coisa, o seu cérebro vai te alertar de alguma maneira. Ele vai te mostrar que você está errado, porque você já havia decidido antes que aquele dinheiro era para ser investido e não para ser gasto em outra coisa. E como a gente sabe que essa contabilidade mental funciona, se você quiser criar outras categorias, além dessas categorias que eu te mostrei aqui, fique à vontade. Só lembre que você não tem como passar de 100% daquilo que você recebe e que uma parte desse percentual deve ser destinado para você quando estiver lá velhinho ou velhinha, para curtir a sua vida de uma forma tranquila e agradecendo o seu eu de agora que pensou em você lá no futuro. E agora me conta se você já determina percentuais da sua renda para gastar e se você faz essa divisão em semanas ou em dias para ficar mais fácil o seu controle, sem precisar ficar anotando todos os seus gastos. E se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo que assim o YouTube distribui para mais pessoas. E também lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo! Tchau!